Vamos começar, nós vamos fazer esse trabalho até às 9. Quando, Carla? 15. Até às 9h15. Então, temos muitas perguntas para responder aqui. E eu já vou começar a responder as perguntas da Ana Moyá. Ela fez 4 perguntas. E ela fez a seguinte pergunta. Quando a pessoa posiciona todos os bonecos e elementos na beirada do campo, formando um círculo, eu mais ou menos coloquei aqui, ó, imagina aqui, ó, formando um círculo, qual a leitura que eu devo fazer? Primeiro, tem que saber qual é o foco, que elementos são e assim por diante. Mas só de olhar para isso aqui, o que acontece? Não está tomando campo de vida. Tem uma restrição, existe uma energia de contração. Então, aqui é um sistema que está na periferia. Esse é um sistema extremamente doente, que não tem para onde expandir, ó, só tá, e está aqui na periferia. Olha quanto campo de vida esse grupo, essa família não está vivendo. Então, tem alguma coisa que... Isso aqui, geralmente, é energia de medo. E o que faz juntar muito isso aí é energia materna em excesso e falta de energia paterna. Isso falando a grosso modo, porque eu não sei detalhes da história. Aí vem a segunda pergunta. Quando uma pessoa escolhe todos os bonecos femininos e coloca no campo, o que isso significa? Mesmo os homens da família, ela coloca mulheres. Significa que o masculino está bem complicado nesse sistema. Não tem espaço para masculino no sistema. E isso é extremamente importante para se trabalhar, né? Ok? Vamos ver a próxima. Quando pedimos para o cliente posicionar seu trabalho no campo, qual é o local que é considerado saudável para o seu posicionamento? Perto do futuro? Do lado do cliente? Na frente? Bom, vamos colocar aqui, por exemplo, o indivíduo. Eu vou pedir para vocês seguirem mais a imagem que tem aqui, tá? Então, imagina aqui, o indivíduo, futuro e passado. Aqui é o campo interno da família. O trabalho fica onde? Para cá. Perto do futuro, para onde ele vai. Aqui é o campo da família, aqui é o campo fora da família. Trabalha para lá e olhando para o futuro, para a vida. Ok? Quando pedimos para... Opa, não. Qual é a diferença quando o cliente coloca o boneco que representa, que o representa no centro ou bem na beirada do campo? Aqui, se ele representa no centro, ele está no presente e está no seu campo de vida. A questão, se ele está aqui, ele está na periferia, ele está na exclusão. E se ele estiver olhando para fora, péssimo sinal, porque ele está caminhando para cair fora do sistema. Então, aqui, na periferia, se está na periferia, ele está sendo excluído do sistema, ou ele está se excluindo do sistema. Se olhar para fora, pior ainda. Aqui, ok. Estou vendo que tem pessoas que não estão vendo a tela do campo do boneco. Se vocês olharem na barra superior, vocês vão ver, eu vou fazer uma sugestão. Tem um monte de quadradinhos lá. Se vocês clicarem nesse monte de quadradinhos, vai aparecer todo mundo que está aqui, vai ter a tela dos bonecos. Aí você clica em cima da tela dos bonecos, abrir aqui, pronto. Eu já abri de novo aqui. Então, vamos lá. É possível fazer... Não, volta. A Gleice. Pode ser mostrado no final de uma constelação como seria um sistema saudável caso o constelante termine a constelação de uma forma ainda muito emaranhada. Frequentemente, ele vai terminar de uma forma bem emaranhada. Então, isso vai existir mesmo. Então, o que vai acontecer... Deixa eu tirar aqui. O que vai acontecer é que, geralmente, eu termino com a forma mais saudável. Um recurso, por exemplo, eu peço para ele colocar, como é que ele enxerga? Eu vou trabalhando uma série de dinâmicas que eu observo que estão de uma dinâmica doentia. Aí, depois, o que eu faço? Eu posso até pedir para ele colocar como ele veria isso de uma forma mais saudável, dentro daquilo que eu trabalhei com ele na constelação. E aí ele vai colocar aquilo que ele compreendeu que é saudável. E aí sabe o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai colocar também de uma forma ainda equivocada. Aí eu posso ver o que é que ele aprendeu e o que ele ainda precisa melhorar. E no final, frequentemente eu coloco a referência saudável.
Isso ajuda muito ele ter noção de como seria, entre aspas, esse quebra-cabeça para ele ver a saída da história. Então, isso eu uso frequentemente. Aí o Marcelo, é possível fazer uma autoconstelação com bonecos? É possível, só a questão é o seguinte, quem é que vai interpretar e ver de uma forma diferente do cliente? Se você fizer, você vai enxergar do jeito que você está vendo. Por isso é interessante ter uma outra pessoa que vai enxergar de uma dinâmica diferente. Então, eu fazer a minha própria constelação, eu vou continuar cego aos elementos que eu sou cego. Então, se é possível fazer, mas o resultado, geralmente, não adianta nada, tá? Aí no Marcelo. É possível na constelação com bonecos fazermos ajustes no campo, como fazemos quando tem representantes? Por exemplo, durante uma constelação com bonecos, verificou-se que possivelmente houve casos de assassinato envolvendo ascendentes sem saber ao certo. É possível incluir o assassino e a vítima para que ninguém fique excluído, mesmo que não estejam presentes, assassino já falecido? Essa história de assassino já falecido, o pai morreu, o pai não morreu, o que nós representamos aqui é na alma do cliente, não é na matéria. Então, essa história já morreu não existe, esquece, porque o que nós representamos aqui é na alma. Isso é importante. Não tem essa história, então meu pai já morreu, não vou colocar. Aonde o seu pai está na sua vida. Às vezes eu posso ter uma conexão muito maior com alguém que já morreu, sinto aqui do meu lado, e a pessoa que vive do meu lado o tempo todo, eu coloco bem distante. Então, isso tem que tomar cuidado, não tem nada a ver com o fato de ter morrido na matéria, e aí não entra mais no campo. Senão nós estamos matando, excluindo o indivíduo do sistema, aqui na nossa alma. Então, assim, é possível movimentar? É possível movimentar. Você pode fazer movimentos até para ver como é que você se sente assim. De repente tem uma dinâmica perto demais. Então, por exemplo, vou falar, a pessoa colocou assim, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Então, qual é a sensação que está aqui? Tá esquisita, não consigo respirar. Veja, como seria fazer isso aqui? Está melhor, pior, a mesma coisa. Eu estou movimentando. Eu posso colocar elementos? Posso. Eu vou colocar um elemento que pode representar, de repente, um assassino que seja. De repente eu posso colocar. E aí eu coloco. E aí eu posso perguntar ao cliente, como é que você se sente? Isso faz sentido para você? Não faz? Você vai ver sensações do cliente, não é o que ele pensa. E aí, de repente, você fala, nossa, fez sentido. Ótimo, aí você está trabalhando com o sentir do cliente, nunca com a cabeça, hein? Na cabeça vai fazer julgamento. Não pode estar aí porque não deve estar, isso é cabeça. Você trabalha com sentimentos. Como é que você sentiu? Está melhor? Está pior? Como é fazer isso aqui para você agora? Isso aqui mudou algo? O que mudou em você? Veja, eu estou movimentando e estou trabalhando com o sentimento do cliente. Isso aí me ajuda muito a trabalhar com os bonequinhos, não fica só fixo, ok? Fica melhor assim? Aí a Carla está falando assim, como é que você sente melhor, assim ou assim? O que te traz, que faz você sentir melhor? E se fizer isso aqui? E se fizer isto aqui? Aonde você sente que faz mais sentido para você? Não quer dizer que seja saudável, não, mas eu estou vendo que faz sentido para ele. Isso ajuda muito, senão vai ficar só bonequinho estático. Então, trabalha com as sensações do cliente. E outra, com a experiência, vai trabalhando e vendo a reação corporal dele quando você movimenta. Aí o corpo dele te dá dicas também, além do que ele fala. Ok? Aqui é a Maria Ângela. A Maria Ângela fez um monte de perguntas aqui. Vamos lá. Aqui começa com a segunda. Não sei se está faltando uma. Aqui no papel que me mandaram aqui, eu estou vendo só a segunda. Não sei se tem primeira. Vamos lá. Como saber se as perguntas que estou fazendo para o cliente são realmente fortes? Para eu fazer o diagnóstico daquele cliente. Simples. Quando você faz a pergunta, vê se a pergunta toca na alma. Se aquilo, sabe assim, deu um tum nele. Aí, se for uma pergunta que não serve para nada, ele também não serve para nada. Não afetou.
quando a pergunta vem, e muitas vezes quando eu jogo uma pergunta dessa, frequentemente eu falo, nossa, boa pergunta. Você sente, você vê a pessoa que aquilo mudou dentro dela. Tocou na alma. Se não tocou na alma, a pergunta não é forte. Como proceder quando o cliente não aceita de jeito nenhum o resultado da sua constelação? Primeiro, e quem disse que é para o cliente aceitar? Então, eu já parto do princípio que o objetivo não é ele aceitar ou não aceitar. Eu não faço uma constelação para que o cliente aceite, concorde ou não concorde. Eu não entro nesse mérito, eu não estou aqui para fazer o que ele quer. Tanto é que aqui, numa situação dessa, geralmente eu faço assim, se eu vejo que o cliente está muito resistente, está questionando um monte de coisas, de repente não tinha nem motivação para mexer, ele está preso no mundo dele lá da cabeça, então eu começo a sessão fazendo da seguinte forma, eu pergunto para ele assim, o que você espera desse trabalho? O que você espera? Aí ele vai me dar uma expectativa, vamos ver. E aí, dependendo do que ele está esperando, eu posso falar assim, olha, isso, sinceramente... eu espero que você resolva os meus problemas. Eu não estou aqui para resolver seus problemas. Então, eu vou nortear o que é que ele está buscando no trabalho e se eu realmente posso trabalhar com isso, com essa expectativa que ele está querendo. Outra, eu faço a seguinte questão. Se eu encontrar algo aqui, nesse trabalho, que você não quer ver, mas você precisa ver, o que é que eu faço? Eu falo ou não falo? E aí eu estou fechando um contrato de trabalho com ele. Se ele falar assim, fala, então, quando fala, não concordo, é exatamente isso que eu falei com você. Tem coisa aqui que você não quer ver, mas você precisa. Então, você faça o que você quiser com isso. Eu não estou aqui para que você concorde ou não concorde. É a mesma coisa que você vai no médico, o médico vai lá e faz um diagnóstico que você tem, por exemplo, uma hérnia cervical, ele está até falando aqui que precisa fazer uma cirurgia porque está comprometendo a medula. Mas eu não gostei desse diagnóstico. Gente, eu não estou lá para dar diagnóstico que a pessoa gosta ou não gosta. Eu estou lá para falar a realidade. Aí eu norteio, já preparo o trabalho desde o início. Se eu não fizer isso no início e ficar fazendo algo que o cliente quer, então sinto muito, isso não vai dar certo, ok? O que é? Você está dizendo que a pessoa está reclamando da microfonia, tem gente com fone aberto. Ele fica aqui do lado, aparece que você vai fechando o pessoal. O pessoal está me dizendo que está cheio de gente com fone aberto, que eu posso ir fechando tudo. Bom, eu posso fazer a seguinte coisa. Se eu posso ficar escolhendo todo mundo que está com ele aberto para ir fechando, eu posso responder. Então, eu vou pedir para que todo mundo que tiver com o fone aberto, feche. Tá? Ou então, o Bruno, se estiver assistindo, o Bruno acho que pode ir fechando lá, porque senão eu vou ter que ser multitarefas. Eu prefiro gastar o meu tempo respondendo as questões, ok? Depois eu vou ver, tem um monte de questão que as pessoas estão fazendo aqui. Mas vão aprendendo, tem alguma coisa aqui que, de repente, está aqui nos participantes, está aqui, tal. Bom. Ele falou que melhorou, e aí sabia que ele reclamou, perguntando se melhorou. Então, melhorou. Então, pessoal, vamos participar. Eu só estou achando que tem no meu celular é que está dando essa microfonia. Mas a hora que eu desligo... Já estão fechando. Ok, ótimo. Então, conto com vocês para que a qualidade da live fique cada vez melhor, ok? Você vai dar um que vai ter que mexer no celular. Tem uma pessoa que está falando que não está vendo os bonequinhos. Quem não está vendo os bonequinhos, vai lá em cima, abre um quadradinho, vai aparecer todo mundo em cima do lado direito. Você vai ver todas as pessoas que estão participando. E uma das câmeras que está participando é dos bonecos. Bom, então vamos lá. Falar para eu te fazer carinho, para você ficar calminho. Olha lá, pede para fazer mais carinho aí, por favor, hein? Então vamos lá, onde é que eu estou? Já me perdi aqui, tá vendo? E ainda mandaram um negócio aqui com umas letrinhas. Olha o tamanho da letrinha. Não sei se vocês conseguem ver. É brincadeira, eu não preciso de óculos, mas isso aqui também é para judiar, né, pai? Então vamos lá. Como incluir uma criança do primeiro relacionamento do parceiro
e que esse parceiro já é falecido, de novo, não tem nada a ver com a pessoa morreu, ela tem que ocupar um lugar no sistema, na alma, não é morte física, tá? Então, o parceiro já morreu. E o filho e a sua mãe estão em um lugar incerto. Tempo, espaço. É o meu, sei lá, o meu tio que é alcoólatra mora lá no Afeganistão. Então não vou pôr no sistema. É claro que vai pôr. Não, mas ele mora no Afeganistão. Gente, isso aqui é o sistema da alma, não é um mapa mundi, não é um mapa que fica na esquina, não é isso, é alma, alma, gente. Então, morreu, continua fazendo parte do sistema. Sempre coloque, como é que inclui? Como é que inclui? Quem faz o movimento da inclusão? O cliente precisa incluir na sua alma o indivíduo que está lá. Então, por exemplo, eu vou colocar uma seguinte situação aqui. Vamos colocar aqui um casal. E nesse casal, por exemplo, tem uma história de aborto. Vamos colocar aqui o casal. Seria um administrador. Tem alguém falando, e quando vocês falam e eu paro, aparece a imagem de quem está falando. E eu estou vendo esse lindo casal aqui olhando para mim. E aí, sumiu, foi o meu agora aqui. Deixa eu voltar aqui e me encontrar outra vez aqui. Vamos lá. Começou tudo outra vez. Não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Nem eu estou conseguindo aqui. Se eu soubesse, eu faria a mesma coisa, cara. Se você tocar naquela janelinha azul... Eu tenho que selecionar isso aqui. Bom, eu também, eu estou vendo a janelinha pequena, não vou perder mais tempo com isso. Está aqui. Aqui estão os dois. Aí os dois tiveram um aborto. Esse aborto precisa existir no casal. Ele tem que estar aqui. Se o aborto tiver, morreu, não existe mais, está lá fora. Então ele está excluído do sistema. Ele tem que ficar incluído. Se o cliente não inclui, eu vou trabalhar com o cliente que ele precisa estar aqui. Eu posso fazer isso, eu posso mostrar como é isto aqui. Porque vai ter que fazer o luto desse que morreu, mas ele precisa ser incluído. Ainda mais se tiver, por exemplo, esse casal tem uma filha. Aqui é a segunda. Não, ela é mais velha. Não, mais velho é esse aqui, é o aborto. Esse aqui tem direito de existir, esse aqui também. Isso é ordem no sistema. De repente fica assim, eu não concordo. O terapeuta, o constelador, não está nem aí se concorda ou não. A questão é, a primeira vida que eles geraram foi essa aqui é a segunda. E tem que colocar em ordem. Eu estou fazendo as coisas para ter ordem no sistema. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Então, é isso. Se fizer, o sistema fica melhor. Mas isso é inclusão. Quem é que vai fazer a inclusão? A primeira pessoa que faz a inclusão é o terapeuta. Ele tem que sempre incluir os excluídos. Depois ele vai trabalhar com o cliente para que ele também inclua. Ok? Então, a inclusão começa desde o terapeuta. Ele tem que incluir. Ele é o primeiro a incluir. Depois ele ajuda o cliente a fazer as inclusões necessárias. Aqui, sobre exclusão. De novo, sobre exclusão. O marido teve um filho com uma outra mulher antes do casamento. Ele nunca mais viu a criança e nem sua mãe. Continua fazendo parte do sistema. Não é porque não enxerga. Ele existe. Existe essa mãe, existe essa criança. Começa um novo relacionamento e tem 2 filhos com a atual esposa. Ele conta para ela desse filho anterior. E não falam mais no assunto. Estão excluindo do sistema. Ele existe. O fato de não falar significa o quê? Que ele desapareceu? Não, ele existe. Precisa existir no coração dos dois, da mulher também. Alguns anos depois, esse homem morre. A esposa faz uma constelação para a sua parte financeira e no campo aparece a mãe e seu filho antes do casamento. É claro que pela posição essa criança foi rejeitada pela mãe.
E se esse marido faleceu, esse filho também é herdeiro, ele também tem que existir. Não é, a questão não é se alguém rejeitou ou se não rejeitou. Toda vez rejeitou, exclusão, essas coisas todas, são disfunções. E isso é que a gente vai trabalhar, aqui tem a inclusão. Inclusão. Então, isso aqui está indo contra a lei do sistema. E aqui, pois assim, percebi que o que estava atrapalhando a vida financeira da cliente era essa exclusão. Ótimo. É isso mesmo. Nesse caso, quem deve incluir o bebê e a sua mãe no sistema? Sempre, o primeiro que inclui é o terapeuta. A hora que você vê alguma exclusão, você tem que fazer a inclusão. E aí você ajuda o cliente a incluir também. E quem inclui? O lado adulto do cliente, para pôr ordem no sistema. Todos precisam incluir, todos são incluídos. Lei do sistema. Aí colocou assim, eu coloquei a viúva para incluir o bebê e a sua mãe. Passaram-se uma semana e a cliente me retornou com feedback que seu campo sistema começou a mostrar movimentos positivos. Oh, excelente, excelente, é isso mesmo. Ainda assim, gostaria de saber se o meu procedimento foi correto ou deveria ter colocado o pai mesmo morto para incluir seu filho. De novo, gente, essa história de morto, eu não sei onde vocês tiraram disso aqui, que a pessoa, quando morre, ela some do sistema. O sistema é da alma, não da matéria. Claro que tem que colocar o pai. Tem que colocar o pai também, senão está excluindo ele. Outra pergunta. Como identificamos um filho que foi para o mau caminho na constelação com bonecos? Que pergunta estranha. Como é que eu vou identificar um filho que foi para o mau caminho? Primeiro, o que é mau caminho? Uma mãe pode dizer, meu filho foi para o mau caminho, que me abandonou e resolveu casar com uma vagabunda e foi embora para a vida dele. Isso aí, o que é mau caminho? Será que o bom caminho seria ficar junto com a mãe para sempre, porque a mamãe é que vai dar o amor para ela? Não sei o que é mau caminho aqui, hein? Então, aqui é outra história. O que é tal de mau caminho? Não sei o que é isso. Então, eu fico com o pé atrás quando eu fico escutando uma coisa dessa. Como é que eu vou identificar se foi um mau caminho? Não sei. O que está acontecendo? Eu não sei o que é mau caminho, eu não sei o que é essa mãe, o que é esse filho. E que relação existe entre esses dois? E se essa relação está saudável ou não? É isso que eu vou investigar. O tal de identificar o mau caminho, eu estou confuso com essa pergunta, Maria Ângela. Não entendi direito o que é isso. Como é que eu vou identificar? Não sei o que é o mau caminho. 7. Uma empresa possui sócios, como sócios, 3 irmãos e um cunhado. Uma das irmãs que está segurando todos os problemas da empresa para ela. Já deu para perceber que isso aqui é uma empresa familiar que está afundando, né? Porque isso aqui provavelmente não é o fundador, já deve ser a segunda geração, porque são irmãos e cunhados e assim por diante. Uma resolve carregar todos os problemas, parece agora que ela é superior a todo mundo, ela que vai carregar tudo isso. Isso não é empresa, isso é uma dinâmica sistêmica familiar que está afetando o caminho da empresa. Isso precisaria ser trabalhado. No caso da constelação ser com bonecos, como resolver esse emaranhado? Do mesmo jeito que a constelação com um grupo, dá na mesa, você tem que entender qual é o processo que está acontecendo aqui, qual é a dinâmica que está acontecendo. E outra, quem é que vai constelar aqui? Porque pode ser que venha a empresa. Se vier a empresa, só vem dois irmãos, os outros não vêm. Você pode constelar na empresa? Não, porque a empresa deveria ter todos os donos lá. Eu posso constelar esse indivíduo na relação com a empresa, mas não é a empresa que está lá. Outra, cadê o papel do fundador se eu fosse trabalhar? Então, quando eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar. Quem está aqui? São todos os donos da empresa? Não. Então, não dá para trabalhar a empresa. Eu posso trabalhar a visão que eles têm, a dinâmica que eles têm, mas a empresa não. Então, primeiro, quem eu constelo? Veio uma pessoa. Aí essa pessoa fala, olha, eu sou a pessoa que estou carregando tudo nas costas. Eu vou trabalhar com ela, para que ela precisa carregar tudo nas costas? De onde ela tirou essa história? Eu estou trabalhando ela na relação com a empresa. Mas eu não consigo trabalhar a empresa se os proprietários da empresa não estão lá. Entendeu? Porque tem uma série de dinâmicas que cada um vai enxergar de um jeito. E se vem uma visão parcial,
e eu acreditar que eu estou vendo a empresa pelo olhar de uma ou duas pessoas. Só que isso não é a empresa. Eu tenho que tomar consciência que eu estou fazendo isso. Ok? Isso tanto faz em grupo ou com bonecos. Qual é o meu trabalho, o que eu devo fazer e até qual é o limite do meu trabalho. Em grupo é a mesma coisa, hein? Vamos lá, outra pergunta. Um casal adota uma criança. Passado um tempo, o casal fica sabendo que a criança adotada tem mais 3 irmãos. As crianças foram separadas quando foram para o acolhimento. O casal inclui essas crianças. Conta para o filho adotado que tem mais 3 irmãos. Isso é uma pergunta. O casal inclui essa criança, conta para o irmão adotado que tem mais 3 irmãos, ou, se tiver afinidade entre todos, adota as outras 3 crianças. Tem várias coisas aqui. Por exemplo, se o casal tem disponibilidade interna, externa, financeira, adotou uma criança, adotar 3 crianças, 4, eu não sei se essa família vai ter condições de fazer tudo isso. Ou qual é a família que vai conseguir adotar todas essas crianças? A coisa também não é eu quero, eu vou fazer. Não sei se é possível. Agora, uma coisa que precisa, sim, é sempre que tem uma adoção de uma criança, a adoção, todos os outros são incluídos, não são só os irmãos, o pai e a mãe também, todos são incluídos. E esse filho tem direito a incluir na sua vida a sua família de origem. E a família que adota também. Então, o que vai fazer? O melhor possível, porque já tem um emaranhamento, porque tem crianças sem pais. Toda vez que tem uma adoção, já é um grande emaranhamento. Não vai ter cura desse emaranhamento, vai ter o que pode ser feito da melhor forma possível. Se essa criança puder receber desse casal aquilo que esse casal puder ajudar essa criança e a família dessa criança a dar continuidade na vida, tá bom, inclui os irmãos, faz de tudo para poder ter uma certa convivência, se for possível. Se não, nós vamos buscar o que seria o perfeito, lindo, adequado, e não é bem assim. A realidade não é o ideal, mas é o que é possível fazer. Resolver o emaranhamento da família de origem dessa criança, com certeza não. Agora vamos ver o que pode ser feito. Agora, se puder, é claro que seria melhor. Mas não é uma obrigação fazer isso. Porque a família que está adotando, adotar uma criança é uma coisa, adotar 4 de uma vez... Só incluir sistemicamente. O cara está falando aqui. Abençoar que nós também encontremos no ar, já foi organizado. Exato, agora está falando. Incluir no sistema e deixar no coração para que essas outras crianças também possam ter um lar mais saudável. É o melhor possível em alguns momentos, não é o perfeito, hein? Quando começamos uma constelação individual, começamos com o cliente sempre primeiro? Não é regra, mas basicamente nós colocamos o primeiro elemento é ele em relação a alguma coisa. A uma queixa, a um problema de relacionamento, mas não é uma regra. Você pode fazer de outra forma, mas é que geralmente começa assim, mas não é regra não, tá? Num relacionamento, o casal tem um filho temporão. A mãe não olha nem para a criança, nem para o marido. Eu acho que sei o que houve aqui, mas queria ouvir seu posicionamento para comparar. Bom, não sei, aí você está adivinhando. A mãe não olha nem para a criança e nem para o marido. A questão, ela pode olhar para um monte de coisas. Ela pode olhar para a mãe dela, ela pode olhar para os pais, ela pode olhar para a avó, ela pode olhar para um primeiro relacionamento de vida que ela teve, foi um grande amor e ela não pôde ficar. Ela pode olhar para um indivíduo que foi excluído do sistema e ela está identificada. Ela pode olhar para, dentro da exclusão, por exemplo, um irmão que morreu e ela está conectada. Veja, tem um monte de possibilidades. O que ela não está fazendo é olhando para o sistema atual, porque ela está emaranhada com algum lugar. Mas todas essas possibilidades existem em várias outras. A questão é investigar para saber qual é a mais provável. Não adivinhe tanto, mas que com certeza está ligado em algum lugar fora, tá. Isso vai comprometer o relacionamento atual? Vai. Aqui, minha cunhada perdeu 3 irmãos afogados, todos em datas distantes. 3 irmãos afogados?
cada um numa data, tem um emaranhamento sistêmico importante aqui, hein? Como cunhada, eu posso constelá-la? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é que você vai constelar isso aí? Você vai constelar? Agora, você pode constelar eu estou casado e na família do meu marido tem uma tragédia, o que pode acontecer? Eu posso fazer para ajudar para que essa tragédia não chegue até o meu sistema e aos meus descendentes. Mas também é uma atitude limitada. Eu não posso, eu vou fazer uma constelação para o meu pai. Eu vou fazer uma constelação para o meu filho. Não. A constelação é feita para a pessoa. Então, se você cair na armadilha de ficar constelando para os outros, você vai entrar num papel de salvadora. E aí, achando que tem poder para resolver o problema dos outros. Cuidado, hein? Até o terapeuta tem que tomar cuidado para não achar que vai resolver o problema de todo mundo, senão vira salvador. Amor, o Bruno falou para você clicar. Primeiro clica nesse daqui, depois clica no segundo. Primeiro clica nesse aqui. Vez, depois no já está. Depois pode... Obrigado, Bruno. A dica que você deu aqui já deu certo, pelo menos para mim, eu não sei para o grupo. Vamos lá. Num relacionamento onde o casal tem um filho, tá aqui, já foi. A cunhada já foi. A letrinha pequenininha, eu perco até a pergunta aqui. Aqui, um filho constelando sua família de origem. Quando perguntado como ele se sente, e ele responde que tem nojo dos pais. Isso pode ou é um trauma infantil? Isso aqui é um problema seríssimo. E como resolver essa questão? Primeiro, para resolver qualquer questão, você tem que saber qual é a origem do problema. Porque esse filho está se sentindo superior aos pais e num julgamento. Isso não é saudável. Se ele está fazendo isso, ele está sentindo superior aos pais. Isso aí vai dar problema. E aí precisa ver de onde veio essa história. Agora, de repente, tem uma história assim: os meus pais abusaram de mim, eram drogados e me maltrataram e abusaram, não sei, tem algum fato. Mesmo assim, ele teria que colocar uma dinâmica dos pais saudáveis dentro do coração, para poder se libertar do problema. Porque se ele se sentir superior ao problema, ele vai carregar esse problema para frente. E lá na frente, talvez os filhos também sintam nojo dele. Então, precisa ter pais saudáveis no coração. Quando um filho começa a fazer isso, é um problema sério. E aí, como resolver essa questão? Se tornando adulto, ele adulto cuidar da própria criança. E olhar para os pais de uma forma adulta. Se os pais fizeram alguma coisa que comprometeu, é porque também eles receberam dos pais deles alguma coisa. Então, não pode haver julgamento. Então, não é julgamento. Eu tenho que colocar o lado saudável dos meus pais no meu coração e os problemas que eles carregam lá fora. E aí eu sigo para a vida. Se eu começar a destruir os meus pais dentro de mim, eu estou destruindo meus pais na minha alma. Sabe o que vai acontecer? É bem provável que mate o pai e a mãe dentro dele. Por exemplo, uma das formas de eu matar meu pai ou minha mãe é não tendo filhos. Porque agora eu não tendo filhos, veja só, acabei de matar o pai que existe em mim e a mãe que existe em mim. Isso aí é uma função, eu matei uma função, só que isso deu problema na minha vida. E essa família não segue em frente. Eu posso também desenvolver uma série de doenças relacionadas a isso, como um câncer. Se é uma mulher, por exemplo, pode desenvolver um câncer de mama. Um homem pode desenvolver um câncer de próstata. E isso pode estar relacionado com esse desejo de destruição, coisas negativas em relação aos seus pais. E isso vai afetar o masculino, o feminino e os órgãos que têm a ver com isso. E a esterilidade, buscar isso, procurar. E a esterilidade, que a Carla também está colocando, frequentemente acontece nesses casos, hein? Tá? Então, isso é até pelo benefício do próprio cliente. Aqui tem uma pergunta da Marilda que eu não entendi direito. Assim, existe um sistema de origem de onde provém os subsistemas? Qual seria esse sistema? O grande sistema chama vida, o grande. A questão é, o que é sistema, o que é subsistema? Acho que tem uma confusão aqui
do que é sistema e subsistema. Veja, eu vou colocar aqui, pegar esse mesmo exemplo que está aqui, ó. Aqui é um sistema. Nesse sistema tem vários subsistemas. Tem a relação desse homem com essa mulher. É um subsistema. Existe a relação dessa mãe com essa criança. É um subsistema. A relação dessa mãe com os dois filhos é outro subsistema. Eu posso colocar esse pai com os dois filhos, outro subsistema. E isso aqui, se você colocar, por exemplo, vou colocar o pai e a mãe dessa mulher. Agora o sistema cresceu, o sistema está maior. Vou pôr o pai e a mãe desse homem. O sistema cresceu. Então, cada sistema, no fundo, tem um sistema maior lá dentro, por fora dele. E dentro dele tem vários subsistemas. Então, um sistema grande, no fundo, é um subsistema de outro maior. Então, não é questão que tem uma origem, é entender o que é sistema e subsistema, ok? Onde se posiciona o futuro e passado? Uma família saudável. E quando futuro e passado ficam grudados ou muito próximos, qual é a dinâmica? Futuro e passado são dois referenciais que eu ensinei lá no curso, coisa bem básica, divisão de campo. Futuro e passado. Pronto, básico aqui, ó. Referencial. Nesse campo é o masculino e o feminino. E o cliente vai ficar onde? Aqui, de costas para o passado, olhando para o futuro. Esse é o posicionamento. Agora, se ele misturar uma coisa com a outra, já é uma lei do sistema que está com problema. A lei do tempo e espaço, por exemplo, já era. Hierarquia também. Quem deveria ficar mais perto do passado, quem deveria ficar perto do futuro? Isso aqui é uma visão infantil da vida, não uma visão adulta. Já é uma disfunção. Eu não consigo me organizar na relação tempo e espaço. Como é que é uma das leis do sistema que está com problema. Então, a pessoa, no fundo, não sabe para onde está indo. E isso precisa ser trabalhado, esse referencial. Essa confusão já veio daqui. Isso aí, quem fica olhando para isso aqui, dessa forma, é criança, que não tem noção do que é futuro e passado. E aí, se eu tiver que tomar uma decisão na vida, a decisão é caminhar para o futuro ou para o passado, mas os dois estão juntos. Então, aqui tem uma confusão. A lei da hierarquia aqui também vai dar problema, a lei do dar e receber do equilíbrio vai ter problema, ok? Aqui, o constelado e o constelador devem se posicionar como? Um ao lado do outro, um na frente do outro. E o futuro e passado? É a mesma coisa. O constelado e o constelador, postura. Frequentemente, fica um na frente do outro com o campo no meio, mas é possível também ter aqui, ó. Aqui fica um e o constelador fica do lado, em 45 graus. Seria até melhor, mas a questão é, o campo é para onde os dois devem olhar, tanto o constelador como o constelado. Eles não devem ficar olhando um para a cara do outro. Eles têm que olhar para o campo. E isso aqui ajuda demais, porque vai girando e posso ver várias posições. Então, o campo é um terceiro elemento para evitar que constelador e constelado fiquem olhando um para a cara do outro. Aqui é a dinâmica, os dois têm que olhar para a dinâmica. Então, isso é o importante nessa história. E quando o cliente posiciona alguns elementos do sistema fora do campo, eu tenho um monte de elementos fora do campo. Se é isso aqui, simples, fala assim, não, tem que existir aqui. Isso já é exclusão. Se está colocando fora do campo, então já estamos tendo um problema na lei do pertencimento. Porque quem é ele para dizer aonde tem que ficar, aonde não tem que ficar? Ele tem que aceitar a vida do jeito que ele é. Isso aí é uma visão infantil. E aí cabe a você incluir, e você falar, precisa colocar no campo. Se continuar ficando fora do campo, você terá sérios problemas. Porque a vida não é do jeito que você quer, é como ela é. E aí é uma onipotência infantil. E aí o terapeuta pode se alinhar com o caminho natural de vida ou então ficar à mercê
do que a cabeça do cliente quer fazer, que não tem nada a ver com a vida. Fala, bom, se é isso que você quer, sinto muito. Você não vai encontrar soluções para os seus problemas. De repente, quando você estiver melhor, estiver pronto para esse tipo de trabalho, você volta. Porque você ainda não entendeu o que precisa ser feito aqui, mas você tem todo o direito de fazer as coisas equivocadas de vida. De repente, você ainda não está pronto para esse tipo de trabalho. Isso é o que o Hellinger faz, direto, ou fazia, né? E quando o cliente traz um sintoma que está em sua terceira ou quarta geração, como perceber? Não entendi o que é um sintoma que está na sua terceira ou quarta geração. Não entendi essa pergunta, marido, eu vou pular. E quando a cliente se posiciona deitada atrás do marido e deita a filha no colo? É simples, eu só vou fazer a seguinte situação. Leis do sistema. Leis do sistema. Então, o marido está aqui. A mulher está aqui. Atrás. E se fica o quê? Deitada, como é que é? Aonde está aqui, ó? Deitada. Com o filho no colo. Olha só para isso. Isso aqui parece uma energia de morte, né? E aí fica aqui, o que está fazendo aqui? E eu gostaria de saber onde é que ela coloca o futuro ou a vida. Ela coloca para cá ou para cá? Onde ficam os pais dela? Aí eu investigaria, ver que dinâmica maluca é essa. E eu vou fazer uma pergunta. Alguém de vocês gostaria de ser esse filho que está aqui? E eu perguntaria, o que você está fazendo aqui? Para que você faz isso? E se esse marido morrer também? Como é que vai ser? Ó, estou mexendo no sistema. Qual é a função dele? E o que vai acontecer com esse filho quando crescer? E o que vai acontecer com você quando esse filho crescer? Para que você fica aqui? Isso aqui parece uma criança deitada no berço. Se isso aqui é um projeto de vida, talvez seja um projeto para ela adoecer, grudar na função mãe, ou talvez adoecer o filho, e aí alguém vai ficar cuidando dela. Vai voltar para o berço, entre aspas. Ou então é um projeto de morte, não sei, aí precisa pesquisar. A questão é que está levando o filho junto, né? Aí eu vou pesquisar a origem dessa história, a origem, ok? Porque só isso aqui é uma informação de onde veio tudo isso, porque é lá que nós vamos trabalhar. Aqui tem umas perguntas do Mário. Pior que cortou aqui, mas vamos ver se eu consigo ler. Fernando, como já realizo constelações em grupo, consigo sentir o campo também na constelação com bonecos, até mesmo via Skype. Ótimo. Pergunto, como alguém que está tendo contato pela primeira vez com a técnica pode desenvolver essa sensibilidade? Da mesma forma que você desenvolveu a sensibilidade na primeira vez que você fez a constelação em grupo. Como é que você desenvolveu? A gente desenvolve na experiência, fazendo, praticando. Então, do mesmo jeito que quando você começou, a sua sensibilidade devia estar pequena. Com a sua prática, ela começa a ficar cada vez maior. Todo mundo que está começando, eu sou um médico recém-formado. Bom, a minha capacidade de resolver, de cuidar de uma série de problemas é menor. Conforme eu vou ganhando experiência, eu vou adquirindo mais capacidade, tenho mais recursos internos e externos. Então, como que vai adquirir isso? Praticando cada vez mais, participando da live, treinando, fazendo supervisão. Isso, se a pessoa quer ser um bom constelador, ela vai cada vez buscar mais experiência e recursos. Aí vai depender de que nível de constelador a pessoa quer ser. Que bom que você já tem tudo isso aqui, ó. Apesar de você avisar nos vídeos sobre a necessidade de participar das constelações e treinar muito o que fazer, olha, não dá para carregar ninguém no colo. Aquelas pessoas que são profissionais e querem ser profissionais, serão. Do mesmo jeito, vou falar a seguinte coisa. Imagina um médico que acabou de se formar. Aí chega para a faculdade e fala assim, mas tem médico aqui que não quer fazer mais nada. E está fazendo umas coisas que não devia. A faculdade vai fazer o quê? Então, quando você oferece o curso, existe algo de ficar carregando o outro no colo. Eu estou vendo todo profissional como se fosse uma criança. Quando você é capaz, o que vai fazer a pessoa dar certo é ela aprofundar, ficar cada vez melhor. Mas isso é
algo que todo profissional, não importa se é constelador, pode ser até faxineiro, também, se fizer um bom trabalho, vai ter oferta de trabalho, vai ter sucesso, assim por diante. A questão é que tipo de profissional você quer ser e até onde você pode seguir. Eu gostei bem dessa pergunta aqui, Mário. É isso mesmo, a pessoa tem que estar lá. Em constelações em grupo, sempre faço um fechamento dos trabalhos no final. Esse procedimento também é necessário na constelação individual? Eu não vou colocar que ele é necessário, mas se você se sente bem e dá resultado, faça. A questão é que objetivo você vai fazer e se isso para o sentido, faça. Não é obrigatório. Não digo que é necessário. Eu faço uma série de dinâmicas que muitas vezes é melhor não desfocar o cliente. Muitas vezes. Eu prefiro que ele fique com aquela sensação que ele ficou lá. E às vezes, se eu vou fazer como se fosse um ritual para algo, muitas vezes eu posso perder a conexão que ele teve profunda ali. Mas isso é uma percepção individual de cada um. Você faz. Sentir o que é adequado, faça. Faça, não tem problema nenhum. Mas não é obrigatório. Respirar e olhar o saudável, colocar o saudável. A Carla está dizendo assim, ela normalmente ela faz assim, ó. Agora você para, observa isso, respira o que é saudável e põe para fora aquilo que não serve mais. Que também é uma espécie de um ritual para fazer isso. Aí cada um vai achar um jeito de funcionar. Ok? Ô Ricardo, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para compensar, pelo menos parcialmente, a falta de movimento próprio dos elementos da constelação com bonecos? Todo tipo de trabalho tem vantagens e desvantagens. Se você vai trabalhar com grupo, você vai ter vantagem que muitas informações você vai pegar dos indivíduos do grupo. Agora, tem uma grande desvantagem. A grande desvantagem é como é que você vai achar um grupo para trabalhar com as pessoas toda hora. A facilidade da constelação individual é que precisa ter você, precisa ter o cliente e o kit. Então, o que pode fazer são ampliar os recursos. E eu até dei uma dica, eu falo assim, eu posso mexer nisso e falar assim, olha, como é isso para você? Afastando, mudando. O que você está sentindo? Ah, isso aqui está desconfortável. Faça algo para que você sinta mais confortável. Onde você mexeria? O que você faria? E aí, ele vai colocando, por exemplo, movimentos. Então, quando você começa a ter criatividade, trabalhar com sensações e fazendo, por exemplo, faça um micro movimento, um pequeno movimento, vê o que ajudaria isso. Então, eu posso, numa situação dessa, qual é a sensação? Ah, tá estranho, tá desconfortável aqui. Tá bom, preste atenção e observe. E você vai fazer um pequeno, micro movimento, um pequeno movimento em um dos elementos. Em qual deles você vai fazer? Então, estou pegando sentir, pensar e agir. Ah, o micro movimento é, se eu sou esse aqui, de repente eu estou fazendo isso aqui, ó. Para, observa. Melhorou? Piorou? Teria algum outro movimento que ajudaria? Ah, vou colocar esse mais para cá. Aí estou trabalhando com micro movimentos e com sensações. E aí é como se isso aqui estivesse movimentando. Isso também é um recurso. Tem uma série de recursos que você pode fazer. Um outro recurso que você pode fazer, se você tiver, por exemplo, experiência de trabalho de grupo, você pode pegar isso aqui e chegar no seu consultório, colocar 3 almofadas nessa posição. E aí você fica numa almofada e pede para o cliente ficar numa outra. Aí você trabalha como se tivesse uma constelação em grupo e cada um está representando isso. Aí você pode ficar em vários locais, o próprio cliente fica no lugar dele, no lugar do outro. E aí você pode trabalhar com essas sensações, com essas dinâmicas que existem na relação entre um representante e outro. E quem são os representantes? O próprio terapeuta e o cliente. Ok? São recursos que você pode utilizar também. Agora, vou abrir aqui o chat e vamos ver as perguntas que vêm aqui. Vamos lá. Eu já achei aqui. Estão me dando dicas aqui que vão jogar tudo no final. Vamos lá, mas achei uma pergunta aqui. O que você sugere que eu lide com o cliente quando percebo que ele está na cabeça e fica pensando, maquiando ou colocar os representantes no campo?
Se você pedir para ele colocar, ele vai continuar maquiando, falando, e vai fazer a mesma coisa. Isso aqui são ferramentas que você precisa desenvolver no campo do sentir, pensar e agir. Se a pessoa está muito na cabeça, eu começo a fazer perguntas que puxem mais para o pensar, para o sentir, desculpa. Então, por exemplo, o que você sente quando eu falo sobre isso? Ah, e aí ele dá um pensamento. E aí eu começo a observar e falo, interessante, o que é sentir para você, o que é pensar? Observe o seu tom de voz. Veja como o seu tom de voz não tem uma mudança quando você fala. Então, eu começo a trazer para o cliente a consciência que ele está vindo muito do campo do sentir, do pensar. E se quiser, pode até trazer para uma dica que você pode fazer, é o seguinte. Ó, imagina que temos 3 elementos aqui. Pronto. Então, aqui, por exemplo, aqui é o pensar, você faz um triângulo. Aqui é o sentir e aqui é o agir. E aí, vou colocar assim, você é um cliente, então, assim, em que lugar você se posiciona em relação a esses 3? Você está mais no campo do sentir, do pensar ou do agir? Aonde você se posiciona nesse campo? Pronto. E aí eu já vou fazendo com que ele perceba a dinâmica dele. Tá bom. E aí é onde você coloca, por exemplo, o seu problema, se aqui for um problema. Onde fica o seu problema aqui? E aí eu começo a trabalhar com uma dinâmica diferente. Eu estou vendo o que está acontecendo, o quanto ele precisa sair do pensar e fazer o equilíbrio do sentir e agir. E aí eu vou vendo o que está acontecendo. E aí eu vou trazendo à consciência a dinâmica que ele tem de sentir, pensar e agir. Isso aqui é inteligência emocional. Então, de repente, eu mudo e começo a ver a dinâmica dele. Quando foi que você parou de sentir? Quando foi que você priorizou pensar? Se eu colocasse um disco pizza, em vou colocar assim, para qual deles você daria mais pedaços de pizza? E no que isso te ajuda e no que isso te atrapalha? E aí eu vou fazendo esse tipo de trabalho. Veja, eu estou tirando o indivíduo do controle. O pensar geralmente é muito controlador. E aí eu vou ter que utilizar estratégias para tirá-lo do controle e mostrá-lo a dinâmica, o padrão de funcionamento que ele carrega. Então, isso aqui eu também posso trabalhar com constelações. Então, são dicas para você fazer. Você vai encontrar tipos de resistência de várias formas. E aí aquela história, comece a descobrir as dificuldades que você vai ter no seu dia a dia. E aí começa a estudar, por exemplo, o que é resistência, de que maneira o indivíduo vai resistir, que ferramentas você pode utilizar para ajudar esse indivíduo. Então, você vai ampliar seus recursos internos como terapeuta para enfrentar esse tipo de situação. Aqui é um deles. Aqui é um deles. E aí eu posso fazer através de perguntas, eu posso fazer através de movimento. Se eu estou falando movimento, é ação. É ação. Então, o que você faria nesse caso? Não, eu vou pensar, não, que você faria, atitude. Eu faço perguntas de fazer. Quando ele fala de pensar. Se ele é muito cheio de emoções, eu começo a falar de pensar, planejar e agir. Então, eu estou fazendo equilíbrio do sentido pensar e agir. Mas é interessante cada um de vocês, identificarem aonde vocês estão enroscando e quais são os desafios que vocês têm. E cada cliente vai mostrar uma dificuldade. E aí vocês vão atrás de recursos para aprimorar o papel profissional. E aí, um dos locais que você vai encontrar um monte de recursos desse tipo, adivinha onde é? Lá no Consciência Sistêmica. Isso aí eu falo de um monte dessa história. Mas aí você vai atrás. A sua necessidade vai te dar motivação para você aprofundar aquilo que você quer saber. Ok? Ah, meu Deus do céu. Aqui está assim. Pode demonstrar dinâmica com sentir, pensar e agir, futuro, passado e cliente que está na apostila? É só você... Da apostila é... isso aqui é um deles. Acabei de falar aqui. Eu estou sem a apostila aqui para dizer claramente o que é. Mas isso aqui já é uma dinâmica. Eu posso fazer com desenho, com círculos. Eu posso fazer, por exemplo, você colocar... Onde você coloca, por exemplo, na sua vida. Não é só essa que está na apostila. Estou dando um monte de possibilidades. Imagina que aqui é o futuro e o passado.
Então, aqui, futuro e passado. Estou dando outra dica, essa nem tem na apostila, hein? Mas me veio agora te mostrar uma outra coisa aqui. Existem muitas possibilidades para se trabalhar aqui. Aonde você fica? Ah, tá bom. Você faz de conta que ele está o certinho. Aonde você coloca, de repente aqui vou colocar assim, isso aqui é o pensar. Onde você põe o sentir e onde você põe o agir. Eu posso usar como fixo, mas também posso usar com elementos que ele vai posicionar. De repente ele põe isso aqui. E aí eu posso trabalhar com ele. De onde veio isso? Eu posso colocar, por exemplo, pai e mãe. De onde veio essa dinâmica do sentir, pensar e agir? Dependendo de onde ele coloca a mãe e pai, eu já vou ver uma série de dinâmicas. Do mesmo jeito, aquela assim, ó. Isso aqui são outros exercícios que você pode ter. Ah, o fixo. Onde você fica? Nessa dinâmica. E para onde você está olhando? Mais perto do quê? Onde fica seu pai e sua mãe? Onde fica sua criança? E aí eu começo a trabalhar com uma série de elementos, o que ajuda. Eu posso pegar um elemento e falar, isso aqui é o problema. Onde você coloca o problema? E o que você vai precisar desenvolver? O que você tem? O que te falta? Como foi isso em relação à sua mãe? A sua mãe está mais próxima do quê? E o seu pai? Olha quantas dinâmicas podem ser feitas. Além do exercício da apostila, tem mais esses e vários outros. Conforme você vai usando a criatividade, você vai vendo essas dinâmicas e podendo utilizar. O mais importante é entender que existem muitas probabilidades. E aí, você tirando o indivíduo de um lugar de controle, por exemplo, eu utilizo muito isso aí com constelador. Vem um constelador, sabe tudo, e aí, de repente, eu invento uma dinâmica dessa, ele fica meio perdido. Fala, mas e agora? Exatamente, eu tirei do lugar que ele controla. E aí estou usando elementos subjetivos, estou usando posicionamentos fixos, como sentir, pensar e agir. Eu posso colocar ele posicionando esses três, colocou mais na frente, mais atrás. Usa criatividade, você vai ver quantas coisas dá para fazer aqui. Você lê as últimas, que ele que está colocando na ordem certa. A última é a que você tem que fazer agora. Oh, meu Deus do céu, estão me dando umas dicas aqui meio estranhas, mas vamos lá. Vou colocar do último para final, depois eu quero ver como é que vai ser. Aqui, ele está respondendo para a Cláudia, que é apostila e não sei o quê, olha lá. E agora é as perguntas. É interessante, quando tem a minha cabeça funcionando, no final mesmo está escrito assim, André, como funcionam as frases de concerto que utilizamos no final da constelação em grupo, na constelação com bonecos? A mesma coisa, André. Você vai fazer frases de solução. Na frase de solução, você vai utilizar, então, aqui, imagina aqui está o futuro, aqui está o passado. E aqui, esse indivíduo agora está olhando para o seu pai e a sua mãe, e tem que resolver um problema que aconteceu aqui. E aí, vamos colocar em ordem aqui, ó. Pronto, você está aparecendo aqui. Então, tem um problema aqui, que a criança dele está enroscada aqui, com algum problema. E aí ele pega a criança e ele vai olhar para tudo isso e vai colocar frases. Querido pai, querida mãe, obrigado por tudo que vocês me deram de bom. E eu posso pedir para o cliente repetir isso aqui. Imagina que estão os seus pais aqui e vai repetindo. Querido pai, querida mãe, aí vai repetindo. Deixo com vocês os problemas que vocês carregam. Carrego de vocês apenas as coisas boas, em essência. Aí se eu quiser trabalhar sombra. Quando eu era criança, eu dou voz para minha criança. Quando eu era criança e você fazia isso comigo, mãe, ou você fazia isso comigo, pai, eu me sentia muito mal, ficava triste, ficava com raiva, tinha medo e assim por diante. O adulto falando que a criança não tinha condições de falar. E aí eu estou falando de adulto para adulto. E aí, conforme eu vou falando e tirando o peso da criança, e depois, no final, isso é trabalhar a sombra, e no final eu vou pegar de vocês aquilo que é o saudável, e deixo com vocês os problemas que vocês carregam.
Querida criança, a partir de agora eu sou seu pai e sua mãe e vou te levar para a vida e te dar uma infância mais feliz. Pronto. E deixa os pais no passado e leva a criança para o futuro e aí dá um passo a mais para a vida. Me aproximo da vida e deixo os problemas lá. Peguei as coisas boas, deixei lá atrás as coisas ruins. Veja, eu posso utilizar todas essas frases, ok? Então, a frase você pode colocar no início, na pesquisa, no final, na solução, do mesmo jeito que faz com o grupo. Aqui, Fernando, e quando o cliente inverte o lado do homem e da mulher, coloca a mulher à direita e o homem à esquerda. Isso aqui é muito comum. Isso aqui é muito comum. Então, por exemplo, assim, quando acontece isso? Geralmente tem uma disfunção no casal. Então, por exemplo, se eu colocar dessa forma aqui, então está invertido. Não, mas nos casais modernos, não sei o quê, e assim por diante. Casal moderno, casal antigo, casal não importa de que época, o que funciona melhor para a vida é cada um ocupar a sua verdadeira função. Quando tem isso aqui, geralmente tem conflitos de masculino e feminino, modelos inadequados que tiveram na família de origem, e isso vai criar uma dinâmica que eles vão fazer um conluio, é um conluio neurótico. Um se mistura com o outro aqui. Mas aqui já tem um conluio neurótico. Eles podem estar em equilíbrio, mesmo no desequilíbrio, mas isso já mostra que tem um problema aqui. Porque a hora que aparecer um filho aqui, ele vai aprender o que com essa dinâmica? Ele também vai levar para frente a disfunção que acontece aqui. Então, para que precisou disso? Aí investiga-se a função masculino e feminino, pai e mãe, que teve lá atrás. Qual foi a origem dessa virada de função? E aí você sempre investiga lá atrás, ok? Vamos lá. Eu estou vendo o final, vou falar para ver o final. Agora eu estou na dúvida, o pessoal que pôs as perguntas lá em cima, eu não sei como é que fica aqui. Vamos lá, Dilzana. E agora está confuso aqui, porque a Dilzana está assim. Tem uma pergunta aqui, privada. Eu não sei se eu respondo, porque é privado. Então eu não vou responder, porque se é privado, eu não sei. Mas vamos lá, eu vou ver se tem alguma coisa privada aqui. Vamos lá, não tem nada de importante aqui. Vai lá, de segredo aqui. Fernando, boa noite. Fiquei com dúvida nas aulas sobre devo contar para o cliente qual é o elemento que ele está posicionando? Por exemplo, posiciona você, seu pai, sua mãe, enfim, o que tiver a ver... Não, enfim, o que tiver a ver com a questão, eu nunca falei uma coisa dessa, mas eu falo assim, é você que escolhe os elementos. Pede para ele colocar o que ele quiser. Não sei se é isso. Corro o risco dele querer sabotar a posição. Eu vou fazer a seguinte posição. Todos os clientes vão sabotar a posição. Nenhum cliente vai falar a verdade para você. Tanto é que se você faz trabalho em grupo, você sabe que a hora que o cliente posiciona e pede para movimentar, tudo sai do lugar. Eu já sei que aquilo é mentira. Aquilo é a realidade dele, que ele quer ver, mas eu tenho certeza que não é. Mas é como ele enxerga. Isso eu sei. Então, ele nunca vai falar a verdade. Tanto é que quando eu ensino os alunos, eu falo assim, não acredito no que o cliente fala, é a visão dele. Mas não é a realidade, é como ele enxerga a realidade. Eu, sabendo disso, eu vou pesquisar. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, meu pai e minha mãe são maravilhosos, eles nunca brigam. Então, esse é meu pai e minha mãe. Ah, é? E eu que tenho um monte de problemas. Ah, então onde está seu pai, onde está sua mãe, onde está você? Olha lá. Eles nunca brigam porque nunca se olham. Mas para ele, é isso aqui, ó, eles nunca brigam. Ó. Qual é a função dele? Só de mostrar isso aqui, eu já estou vendo uma série de dinâmicas. Eu vou observar aquilo que ele falou e se está coerente com o posicionamento. Eu falei, estranho, você falou uma coisa, mas você está posicionando outra, eu não entendi. Eu adoro não entender, e a maioria dos consteladores adora entender. Eu adoro não entender, falando, não entendi. Afinal, o que é?
Então, por exemplo, numa situação dessa, a pessoa fala, os pais se dão muito bem. A hora coloca assim, se dão bem? Claro que não. Ah, meus pais vivem brigando. Aí ele coloca desse jeito assim. E ainda mais se ele é constelador ou faz curso de constelação. Ah, eu vou posicionar tudo direitinho. Eu sei quando a pessoa está posicionando tudo direitinho. É só observar para ela. Frequentemente ela está posicionando, olhando para o terapeuta, para o constelador, para ver se está tudo ok. Para ver se o constelador diz assim, acertei ou não acertei. Aí eu começo a trabalhar com ele, falo assim, você tem que fazer tudo certinho, né? Desde quando? Desde quando você precisa fazer dessa forma? E o que isso te impede de ver? Eu estou trabalhando até com um jeito dele fazer as coisas certinho. Eu vejo se ele está colocando alma no posicionamento, ou se ele está posicionando pela cabeça, se é aqui pelo sentir ou pelo pensar. Isso aqui, eu começo a trabalhar com ele. Então, colocar nome, falar, você vai posicionar. Eu posso escolher, esse é o seu pai, essa é a sua mãe, posicione. Ou posso, escolha nos elementos alguém para representar o seu pai, a sua mãe. Já pensou se ele escolhe assim, ó, esse aqui é meu pai, essa aqui é a minha mãe. Te deu um monte de informação ou não? É só olhar para isso aqui. Ah, meu pai. Ah, meu pai é esse aqui, ó. E você? Ah, eu? Eu sou esse aqui, ó. Olha lá. Ele escolheu, ele está posicionando, só do que ele escolheu já dá para ter noção que tem um monte de problemas aqui, né? A hierarquia aqui já era, né? A lei da... Lembra das leis que vocês nunca vão errar, ok? Então, nomear, falar para colocar, você pode falar, ponha esse aqui é o seu pai, sua mãe, ou escolha um elemento, ok? Não sei se foi bem isso a pergunta, mas vamos lá. Estou fazendo uma mistura nesse negócio aqui. O Vicente está aqui. Quando o boneco representante do pai está na borda, de costas, quase caindo do campo na constelação do filho, se morreu em 2017 num acidente muito estranho. O que significa? Um suicídio disfarçado? A mãe estava na posição de esposa do filho, olhando para outras mortes da família. Bom, o que representa primeiro é uma disfunção. Então, imagina, esse aqui é o cliente. Aqui está a mãe, se é isto aqui, por exemplo. Ó. Que função que ele está em relação à mãe? Se é filho ou é marido? O homem, o pai, está aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Esse homem tem direito a ser pai? Porque, ó o pai. A função pai vai ter problema. Ele não vai conseguir sair daqui. Um problema seríssimo que está acontecendo é aqui. E aí ele está olhando para os problemas da família de origem da mãe. Essa mãe é uma adulta ou uma criança? Esse filho está em qual função? Função de filho? Esse aqui não tem nem pai e nem mãe. Ele está aprisionado nessa história. E essa é uma família que o masculino não entra, tanto é que esse aqui está indo embora. Ele vai ter capacidade de ser um homem com um masculino? É claro que não, isso aqui vai ter uma série de problemas. Então, tem muitas coisas que significam isso aqui. Quem está olhando aqui é a mãe. Ele deveria, se eu colocar futuro e passado, onde vai colocar futuro e passado? Se bobear, ele põe o futuro e passado aqui, ó. Ir para o futuro é a mesma coisa que ir para o passado. Ele tem direito a ter a vida dele ou ele está vivendo a vida da mãe dele? Ele é o protagonista do filme dele? Ele é o ator principal do filme dele ou é ator coadjuvante do filme da mãe? O que é que ele está fazendo aqui? Ele consegue falar não para a mãe e seguir a própria vida? Ele tem objetivos de vida? Olha quantas perguntas tem aqui que eu posso fazer e mostrar uma série de dinâmicas. E quem é a cliente? É ele? É a mãe? Não sei, também precisa ver quem é o cliente, para saber o que eu vou trabalhar. Então, dar vários significados ao que está acontecendo, principalmente a função. Mas o masculino nesse sistema está indo embora, e ele não vai conseguir se separar dessa mãe. Essa mãe cuida dele ou ele que cuida da mãe? Dentro do triângulo dramático, quem é a vítima, quem é o salvador, vai pesquisando, isso vai dando uma série de informações. Bruno vai mandar
mandar no privado para você a lista das perguntas na ordem que você está realmente respondendo, mas ele que me falou para falar. Olha, eu estou com a assessoria aqui. Ô, Bruno, você está me enlouquecendo. A Carla também aqui. No privado, você consegue olhar o privado dele? Aqui, fala assim, vai para o final que eu estou mandando. Só que eu estou respondendo. No final, eu não estou respondendo as primeiras. Aí está dizendo que vai para lá, vai para cá. Ixi. Ué, sou eu que estou fazendo. Então, vamos lá. Fernando, ler só as minhas perguntas, porque estão na ordem. Eu copiei elas para colocar agora. Esse pessoal que está colocando agora tem que entrar na fila. Vou mandar no privado para ele ver as que são as minhas e ler. Bom, vamos ver o que eu vou encontrar aqui no privado. Cadê o Bruno? Eu tenho que fazer o quê? Encontrar o Bruno no privado. Tá meio esquisito, né? Encontrar o Bruno no privado. Vamos lá. Chat. Participantes. Eu vou encontrar, vou ver se eu acho o Bruno aqui como participante. Só seguir onde ele estava, tá certo. Última. Nada. Agora ele escreveu assim, ok, só seguir onde ele estava, tá certo. A última mensagem. Eu acho que ele está repostando para seguir na ordem certa. Você lendo sempre a última. Pessoal, vocês me desculpem, mas dá uma confusão aqui. Quando tem 3 dirigindo no mesmo carro, vocês já viram a confusão que vira, né? Eu não sei mais qual é a ordem que está aqui, mas as pessoas que não foram respondidas as questões, nós vamos guardar as questões e, se precisar, eu vou gravar um vídeo respondendo cada uma delas. Depois a gente posta no grupo, ok? Então, todo mundo vai ter as suas respostas. A questão que virou uma confusão aqui. Você é a última. A última é da Alessandra, não é do Bruno. Mas é ele que está postando, eu acho. Não, veio da Alessandra. Então, tá aqui. O Bruno diz que está mandando, mas aí está mandando, aí vem outras questões. Então, beleza. Então, eu vou voltar lá para cima. Ler só as minhas perguntas, porque elas estão na ordem. Eu copiei elas para colocar agora. Então, é porque ele só busca as do Bruno. A informação que eu estou tendo aqui é que o Bruno está selecionando as perguntas para colocar na ordem. Então, eu vou escolher aqui aonde está o Bruno, porque eu achei um monte de perguntas aqui. O Bruno mandou essa aqui, do André. Ah, já foi, já respondi. Vamos ver o outro aqui. O Bruno de novo. Já respondi. O Bruno respondendo para a Cláudia. A mesma pergunta. A mesma já respondi. E acabaram as perguntas. Tem um monte de pergunta. Amor. Não sei se tem mais ainda. Vamos lá. Já respondi. Não está funcionando desse jeito aqui. Vamos lá, tem uma pergunta do Arthur. Quando o cliente coloca como representante da mãe um bonequinho masculino, idoso, e o pai saindo do sistema, representado por um bonequinho jovem, passando a mensagem que a mãe representa a força do masculino, não sei, isso aí é uma interpretação sua ou é uma fala do cliente? Quando você coloca assim, passando a mensagem que a mãe representa, eu não sei se isso aqui é uma interpretação sua ou foi informação do cliente. São coisas diferentes. Então, eu não sei que mensagem é essa. E quando é orientado a organizar o sistema em si, se manter os 2 bonecos masculinos e depois substitui o bonequinho da mãe por uma jovem, demonstrando uma contradição e um conflito entre masculino e feminino. E não é só, existe, você tem razão, Arthur, tem um conflito enorme entre masculino e feminino, e tem também um grande jogo de poder nessa história. Eu não sei que dinâmica
estranha é essa que está acontecendo e ver a origem, mas que com certeza tem uma disfunção aqui, não tenha dúvida, tem uma disfunção absurda aqui. O que o cliente está colocando são as coisas que ele está percebendo. O que o constelador precisa fazer é descobrir a origem dessa história, aonde foi que isso enroscou e como isso está levando a problemas do cliente no seu dia a dia, porque essa é a grande motivação que ele veio fazer aqui. Ele veio porque está com algum problema na vida dele. Grande motivação. Isso já mostra, dentro da origem, um conflito entre masculino e feminino, e não é só isso, não. Tem um conflito de hierarquia também. Porque o que é mais velho, mais novo, está uma confusão. E aí é explorar com esse cliente o que é que você está vendo aqui. O que fez você escolher para sua mãe esse representante de masculino? O que fez você escolher? Veja, eu estou perguntando, eu não preciso adivinhar nada. Eu pergunto para o cliente. Senão, eu vou ter uma interpretação, o cliente vai ter outra interpretação. E aí eu não sei qual a interpretação está certa ou errada. Eu acho que nenhuma das duas. O importante é ver o que fez você colocar isso aqui. Como você se sente quando isso está dessa forma? O que você vai fazer com essa dinâmica hoje na sua vida? O quanto isso atrapalhou ou ajudou a sua vida em relação ao problema que você tem? Então, eu estou associando esse tipo de problema, de disfunção, ao problema que o cliente me trouxe. Eu tenho que fazer uma conexão de um com o outro para ajudar o cliente a ter uma reflexão, uma percepção melhor sobre isso. Aonde isso começou e quais são as consequências disso para você hoje. E o que você vai passar para os seus filhos lá na frente. Isso é saudável? Você gostaria de continuar com isso? Quem vai pagar o preço dessa história? Estou fazendo um monte de perguntas poderosas que vai ajudar o cliente a dar um peso maior nesse tipo de disfunção. Entendeu, Arthur? Mas não sei a mensagem, se a mensagem que o constelador entendeu, mas evite entender as coisas. Pergunte sempre para o cliente. E não entenda. E não entenda. Se está confuso, fala, eu não entendi. Me explica melhor essa história. Está confuso isso para mim. Porque na cabeça do cliente pode estar claro, mas na minha está confuso. Eu vou falar, está confuso. Eu não estou entendendo isso. Para que a sua mãe precisa se transformar num homem? Ela tem algum problema com o feminino? O que é masculino e feminino para você? O que era masculino e feminino para sua mãe? Que falas a sua mãe passou para você? E aí eu estou explorando o caso. Como eu não tenho movimentos dos representantes, se eu souber fazer perguntas, buscar fatos, me ajuda demais a ter uma noção da origem do problema e da solução. Bom, a Carla está falando que já estamos na hora, é isso? Era para terminar às 21h15, são 21h27. Já são quase 9h30, então vamos fazer o seguinte, está tudo gravado, vou pegar essas perguntas que não foram respondidas, eu vou responder, vou ver se eu faço um vídeo, vamos ver com a parte técnica, para responder todas essas questões. Se não deu aqui na live, porque daqui a pouco não vai dar mesmo para ficar, já não dá mesmo, já passou o horário, mas todas as questões serão respondidas, ok? Agradeço as questões, sinto pelas confusões que aconteceram aqui, mas estamos aprendendo juntos. E é uma delícia também poder errar, para mostrar que a gente não é perfeito, precisa aprender cada vez mais. Estamos aprendendo também a parte tecnológica. Ok? Foi melhor do que o Bruno esperava. Opa! Então, estou vendo aqui, diz que o pessoal gostou, tá bom. Seria bom se pudéssemos acessar isso novamente. Olha, é bem capaz, está sendo gravado tudo isso aqui, tá? Então, isso está gravado. O material não é para se perder, ok? Então, acredito que isso vai ficar disponível também para vocês. Aí eu preciso ver a parte técnica.
A minha boa vontade é uma coisa, agora a parte técnica é diferente. E eu tenho que respeitar também a dinâmica técnica daqui. Ok, pessoal? Foi um prazer falar com vocês. Estou vendo que vocês estão levando a sério e isso é muito bom. Tornem-se profissionais competentes, cada vez melhores, usem criatividade. E lembre que o sucesso de vocês depende do quanto vocês vão levar a sério. E vocês vão se dedicar e vão enfrentar uma série de problemas no caminho. E esses problemas vão fazer vocês, acredito, pelo menos é assim que funcionou comigo, era a motivação de entender melhor como é que eu consigo passar por cima de uma resistência que a pessoa é muito cerebral. Que recursos eu tenho para fazer isso? Aí eu vou investigando, investigando. Agora, que recurso eu tenho para sair de uma situação dessa? Vou fazer supervisão, vou ver o que está acontecendo, o que foi que eu não vi aqui. E aí, cada vez mais a minha curiosidade saudável me dava motivação para aprofundar e me tornar um profissional cada vez melhor. Espero que vocês também façam isso. Bruno Ok, pessoal? No grupo, e todo mundo pode assistir novamente. O Bruno falou que vai disponibilizar essa live aqui no grupo e vocês vão poder acessar de novo. Ok? Então, pessoal, prazer passar minha experiência para vocês. Vou ver as perguntas que não foram respondidas e respondo. E preparem-se para a próxima, hein? Quero mais perguntas, mais desafios. Vamos aprofundar isso. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Parabéns pela capacidade de vocês de quererem mergulhar e tornarem essa ferramenta cada vez mais poderosa. Vamos ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Conto com vocês com isso também. Tchau, okay? Galera. Um beijo para vocês. Aqui do lado, dando tchau. E eu também. Tchau para vocês, pessoal.